Olá pessoal, e na aula anterior a gente aprendeu a fazer seletores de CSS, né? Então, por exemplo, a gente tem essas 5 imagens aqui na tela e a gente botou um seletor de image e disse que a largura ia ser 200 pixels. Até aí, maravilha, né? Só que agora vamos aprender como é que a gente seleciona uma única imagem dessa, por exemplo, ou algum item em específico. A gente pode selecionar de duas formas. A primeira é utilizando class e a segunda é utilizando id. Então vamos lá, vamos para os exemplos, né? Eu ponho aqui o atributo class e agora eu vou estar identificando um nome para essa minha class, ou seja, por exemplo, teste. Feito isso, eu tenho agora esse seletor para o CSS. Então, como é que eu faço para, por exemplo, aplicar um efeito somente nessa imagem através do seletor class? Eu ponho aqui no meu CSS um ponto teste, por exemplo. Então, a partir do momento que eu botei esse ponto e um nome, o próprio CSS já sabe que ele vai pegar todos os elementos que tiverem a class teste. Então, por exemplo, se eu botar o edit 500, por exemplo, então, ó, ele vai aplicar 200 em todas as imagens, mas na que tiver a classe teste, ele vai aplicar 500, que é a primeira, tá? Então vamos atualizar. Ó lá, entendeu? Na primeira, ele pegou o seletor class, que eu botei aqui, e ele aplicou o efeito. Qual é a vantagem ou qual é a diferença entre class e id? Vamos lá aplicar aqui a id na terceira foto. Não, ou melhor, vamos aplicar no H1. id. E aí eu vou botar o id título, por exemplo. Tá? Como é que eu seleciono uma tag ou um elemento a partir do id no CSS? Eu ponho jogo da velha. Então, jogo da velha, título. E agora eu selecionei o meu id. Então vamos aplicar alguma propriedade no nosso título. Font size 12. Vamos diminuir o tamanho da letra, né? Então, ó. Legal? Só que aí tem uma diferença básica entre o id e a class. A diferença é que no id, o recomendado é que você utilize apenas um no seu código inteiro com cada nome, ou seja, id igual a título, nesse H1 aqui, então quer dizer que a partir de agora o identificador padrão desse elemento aqui em específico vai ser título. Então se eu botar, por exemplo, id título aqui nessa imagem, não é recomendado que eu faça isso, tá bom? Por quê? Porque aqui o id ele serve para fazer uma identificação específica daquele elemento em si, tá? No caso da class, não. A class é como se fosse tudo que tiver aqui é meio que uma estrutura, uma palheta padrão de elementos, de estilos, né, que eu vou definir, e eu vou aplicar em todos os cantos que tiverem teste. Então, se eu botar aqui teste em todas as imagens, por exemplo, não tem problema, porque aqui não é um identificador dessa tag em específica. Aqui é um grupo de elementos que eu estou inserindo aqui em cada imagem. Então, ó, todas as imagens agora vão ter 500. Legal? Então, basicamente, assim que eu faço a seleção, um ponto quando eu inserir uma class e um jogo da velha quando eu inserir um id. Legal? E a diferença básica entre um e outro é que o id ele é específico para um item em específico e o class ele é, enfim, geral. Eu posso usar em quantos elementos eu quiser. E eu posso usar os dois numa tag só? Sim, pode, sem problema. Então, vai lá. Class teste2. Tá bom? Então, ou seja, eu estou utilizando um id, título, e uma class teste2 aqui no meu H1. Então, vamos inserir aqui teste2 e vamos botar alguma coisa como, por exemplo, um background
color yellow. Eu não lembro agora a cor do laranja. Eu acho que é FFFF00, mas vamos lá. É isso mesmo. Ó, e aí ele inseriu um fundo. Ou seja, ele aplicou o título, o font size 12, e ele aplicou também a classe. Legal? Então, por exemplo, eu posso aplicar essa classe aqui em qualquer elemento que eu quiser, e no caso do ID, eu aplico em um elemento somente na página, porque eu estou identificando esse elemento como esse ID aqui, tá bom? Então no CSS, se eu tiver aqui um ID, eu já sei que tudo que tiver aqui dentro desse bloquinho de código vai ser específico para um elemento apenas, tá? E quando eu tenho uma classe, é para todos os elementos que usarem essa minha classe. Legal? Então com isso a gente consegue dar uma forma, dar um estilo melhor ao nosso site, tá bom? Então vamos lá aprender mais coisas. Vamos para a próxima aula.